Vamos falar de A Cor Púrpura, da Alice Walker, que foi uma das leituras coletivas lá no Clube da Austen no mês de junho. Oi pessoal, aqui é a Pan e hoje nós vamos comentar então sobre A Cor Púrpura, que foi uma das leituras do clube no mês de junho. E esse livro aqui estava no meu radar há algum tempo. Mas antes de comentar sobre a história e falar para vocês o que eu senti lendo, qual foi a minha experiência, qual foi as emoções que afloraram em mim lendo essa obra, eu quero convidar você para se inscrever nesse canal, caso você goste de vídeos assim, de conteúdos literários, resenhas, indicações, vlogs, maratonas, etc. A gente está sempre aqui alimentando 2 vezes por semana, quartas e domingo. Esse canal é novo, então eu peço que você me ajude nessa minha meta de 1.000 inscritos até o final do ano. Vamos ver se a gente vai conseguir. E também outro pedido para você é deixar um like nesse vídeo, caso você goste, que eu vou falar aqui da obra, caso você se simpatize com os meus pontos de vista, minha sinceridade em relação a essa obra. Pode deixar o seu like no final, mas ajuda muito se você deixar esse like aqui e não esquecer dele, por favor. Nunca tinha lido nada da Alice Walker, eu já estava com vontade de ler há algum tempo e ler A Cor Púrpura, iniciar por ele, acredito que eu tenha acertado muito, ainda mais na curadoria do clube também, porque eu escolhi, assim, às cegas, eu não sabia se ia ser bom mesmo ou não. Eu sei que a Alice escreve muito bem, porque eu acompanho outras pessoas que falam sobre ela, que, enfim, ficam indicando muitos livros dela, mas eu fiquei com medo, mesmo assim, de pegar um livro e a galera não curtir. Mas no fim deu tudo certo, a galera curtiu, a galera adorou a leitura, a gente sentiu muitas coisas lendo essa obra, a gente sentiu medo, a gente se sentiu triste, a gente ficou com raiva, a gente chorou, a gente surtou mesmo, e no debate foi, acredito que a maior concentração ali de emoções que gerou entre a galera, porque foi ali que a gente comentou sobre tudo, assim, a gente abriu o nosso coração em relação ao que a gente sentiu durante A Cor Púrpura. A gente também assistiu os 2 filmes, tanto o filme lá antigo, que eu acho que é de 88, 89, quanto também o filme mais atual, que é com o musical junto, que saiu há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Ambos filmes a gente assistiu no clube, e ambos filmes causaram ali emoções fortes em cada leitor. Sobre a minha experiência lendo esse livro, eu confesso que eu não estava esperando por tantas camadas, tantas dores, né, da Sally. Aqui a gente vai ter a Sally, que é uma garota, uma pré-adolescente, e ela escreve cartas sobre o que ela sente, o que ela vive, o que ela sofre. Mas a Sally, ela escreve as cartas para Deus. Não é para qualquer pessoa, é para Deus. Ela desabafa com Deus ao longo dessas cartas, e o livro todo é nesse formato, é nesse estilo de narrativa epistolar. Se você gosta desse estilo de narrativa com fluxo de consciência epistolar, eu indico muito já essa obra para você que curte esse estilo. Agora, se você acha que não é para você, tá tudo bem, fica só assistindo aí o vídeo, e eu prometo que eu não vou dar tantos spoilers aqui pra vocês. Vou falar o máximo que dá, sem estragar o final, porque o final é o que impacta a gente, sabe? O final é o que causa emoções ainda maiores, e emoções positivas, emoções boas, tá? Não são emoções ruins. O livro todo a gente passa sofrendo aqui, e no final, ainda bem que não é um sofrimento, mas sim a gente chora de felicidade. Então Sally escreve cartas para Deus, e ela comenta sobre tudo que ela vive, sobre os abusos que ela passa pelo padrasto. Até então ela não sabe que é o padrasto, ela acha que é o pai dela, então ela chama de pai. Então ela começa a falar para Deus aqui muitas coisas da sua vida, incluindo a parte de abuso sexual do pai dela com ela, onde ele força ela a deitar com ele, né? E faz coisas horríveis com ela. Acaba engravidando ela também, ele acaba tendo 2 gravidez, e essas 2 gravidez ela tem os bebês saudáveis, e ele tira os bebês dela e leva para Deus. E aí tu fica mal, muito mal, porque ela é uma mãe, por mais que não tenha idade, ela tem sentimentos por aqueles bebês, e ela simplesmente perde esses bebês, assim, ele leva, e tu acha que ele mata os bebês, a princípio, mas não mata.
A gente acaba descobrindo mais pra frente que os bebês da Sally estão vivos e foram adotados por um casal que não pode ter filhos. Até esse momento, tu fica sofrendo junto com Sally. E tu fica sentindo ali... É como eu falei pra vocês no início, é tantos sentimentos, é tantas camadas, que não dá tempo de tu respirar, porque já vem o próximo capítulo, a próxima carta, e é cada vez mais doloroso, sabe? E muito triste, sabe? É uma história muito triste, não é uma história feliz. O oposto disso, a Sally, ela cresce como uma pessoa que foi feita para servir, né? Então ela acaba sendo forçada a casar, quer dizer, ela nem chega a ser forçada, simplesmente o pai dela arranja um casamento para ela com um cara muito mais velho. Sally tem aqui 14 anos e o cara tem 40 anos. E esse cara se chama o Senhor, e após a Sally ter esses bebês, ela não sangra mais. Então, provavelmente aconteceu algum problema no parto e ela acaba não sangrando mais. E ela é oferecida junto com uma vaca leiteira, para esse cara pelo padrasto dela. Porque a mãe da Sally já faleceu. Então é só o padrasto e as crianças. E aí a Sally tinha um vínculo legal com a mãe dela. E ela até comenta que a mãe dela, quando ficou doente, ela não queria contar pra mãe dela o que o pai estava fazendo com ela, o que o padrasto estava fazendo com ela. Então ela acabou aguentando tudo sozinha dentro daquela casa. E esse casamento acontecendo, a Sally sendo levada junto com uma vaca, porque o homem que pegou ela para esposa não era necessariamente ela que ele queria. Ele queria a Nete, que é a irmã mais nova de Sally. Ela é mais nova ainda, ela deve ter 11, 12 anos. E ele queria muito a Nete, porque a Nete era mais bonita que Sally, e ele falava isso na cara da Sally, assim, sabe, sem dó nem piedade. E ele falava pra ela que a irmã dela era muito mais bonita, que ele queria ela, só que o padrasto falou, não, a Nete não é feita pra você, a Nete não vai ser levada. Se você quiser, você leva a Sally com uma vaca, e é isso. Essa é a minha oferta final. E aí, a Sally indo pra casa desse homem com um monte de filhos, porque ele era viúvo, então ele não tinha mais, obviamente, esposa, né, pra cuidar daquelas crianças. Ele simplesmente deixou aquelas crianças, assim, a Bangu. E Sally chega nessa casa e encontra tudo de ponta cabeça. E ela precisa alimentar essas crianças, ela precisa dar banho nessas crianças, ela precisa ter toda aquela responsabilidade adulta e como esposa, né? Porque ela era esposa dele. Então ela acaba também sofrendo na mão dessas crianças, porque uma delas agride a Sally, dizendo que não, aquela ali não ia ser a mãe dele, que não sei o quê, e praticamente essa criança tinha quase a idade da Sally. Olha que loucura, é uma loucura total essa situação toda, assim, sabe, dentro da história. E Sally, então, fica casada e até que um dia a irmã dela, a Nete, foge de casa, porque o padrasto também tenta abusar dela, também tenta fazer a mesma coisa que fez com Sally, só que a irmã, ela consegue fugir, ela consegue chegar até Sally e pedir pra ficar lá. Ela acaba ficando lá, né, com a autorização do senhor, só que o senhor também tenta estuprar e transar à força com a Nete. Então a Nete, ela se vê ali em maus lençóis, porque ela não tem pra onde ir, mas ela acaba fugindo também, porque esse senhor, ele também quer pegar ela. Então a Nete, né, se despede da irmã, e ela promete para Sally que ela vai escrever, se ela conseguir. Ela ensina a Sally a ler, ela ensina a Sally a compreender as palavras também, a ter aquela, pelo menos um pouco da independência, né, de entender o que ela tá lendo, o que ela tá fazendo, para ela também poder receber essas cartas e poder se comunicar com a irmã. Então ela aprende a escrever e a ler, dentro de um período lá, enquanto a Nete mora com ela e com o senhor e aquelas crianças todas. A Sally cresce, se torna uma mulher adulta, mas se torna totalmente invisível dentro de casa. Ela não tem voz para nada, ela observa tudo o que está acontecendo. E Harpo, um dos filhos do senhor, né, de seus enteados, ele casa com Sofia, que é uma das primeiras mulheres que surge na vida ali de Sally, né, uma das mulheres
totalmente oposto de Sally e que tem uma personalidade muito mais forte, e ela grita, ela berra, ela bate no arpo, o arpo bate nela e ela não baixa a cabeça. E a Sofia é uma das personalidades ali que a Sally fica invejando, fica olhando, querendo ser também. Como que ela consegue ser assim? Ai, eu não vou conseguir, eu sobrevivo assim, quieta, aguentando tudo. Às vezes a Sally apanha do senhor sem ter feito nada, só por simplesmente existir ali. Ela enxerga a Sofia ali de um jeito diferente, mas a Sally, ela só conhece a dor, ela não conhece o amor, ela não conhece afeto, ela não conhece carinho, ela não sabe sorrir, ela não sabe, ela não tem sentimentos bons, assim, pra sentir, sabe? Então, com Sally e Sofia ali, a gente consegue ver já a Sofia, assim, falando pra ela que ela passou a vida toda dela lutando contra os homens da família dela, e que se o arpo fizesse alguma coisa de ruim para ela, ela iria matar. Então Sofia, ela é uma representatividade ali na vida de Sally, para Sally também se construir junto com essas mulheres, né? Outra mulher também importante na história e que aparece na vida de Sally para ensinar ela, além de Nete, porque a Nete também ela tem uma personalidade diferente da Sally, né? É a Sugar Avery. Essa mulher, ela é uma cantora, então ela canta em boates, ela vive na noite, então ela é uma mulher livre, ela é uma mulher independente, ela trabalha. Claro que ela não é perfeita, né, porque ela também provoca bastante a Sally quando ela aparece na vida dela, até porque a Shug queria muito o senhor, e o senhor é uma manteiga com ela, é assim, meu Deus, sabe, é aquela coisinha assim, ai, chega a ser um cachorrinho, assim, sabe? Tão, ai, né, todo carinhosinho, bem diferente como ele tratava a Sally, sabe? A Shug aparece ali na vida da Sally, e ela aparece ali pra dizer, ó, é assim que tem que ser, entendeu? Mulheres têm que ser assim. Ah, mas é assim, pronto, entendeu? Então ela aparece na Sally, e a Sally tem uma admiração. A Sally, eu acho que, além da admiração, ela tem também um sentimento a mais pela Shug. Por ela ser uma mulher sensual, por ela ser uma mulher livre, sabe? Aquela mulher que vai pra onde quer e homem nenhum segura ela, entende? Ela vai se afeiçoando por Shug. E aqui a gente tem um certo lance, um certo romance entre as duas, onde a própria Sally descobre o que é o prazer, descobre o que é o tocar-se, o reconhecer, o seu sorriso, passar um batom. Então ela começa a se descobrir como mulher através da Shug. A gente vai tendo essa história de construção e evolução do personagem, que é a Sally, e ali a gente vai também percebendo como que ela vai se comportando a partir do momento que ela tem aquele estalinho, assim, sabe? Do tipo, não, pera, posso mudar, eu posso ser o que eu quero ser, sabe? Eu posso me reconhecer assim. É uma obra muito, 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 muito sensível, com dores. Não é uma obra fácil de se digerir, de se ler, né? Eu sempre digo que esse tipo de obra faz com que a gente lê aos poucos. Eu não consegui ler tudo de uma vez. Foi dias lendo, camadas por camadas, capítulos por capítulos. E as cartas, elas dão uma entonação ainda mais de opressão, porque a Sally, ela não podia falar, né? Ela não tinha voz. Então ela sempre acreditava que para ela sobreviver, ela tinha que ficar de boca fechada. Então ela escrevia, porque era um jeito dela desabafar com Deus, procurar ajuda para Deus, pedir socorro e ainda assim ser escutada, porque ela acreditava que Deus escutava ela. Mas em todos os momentos a gente via que ela estava sozinha. Ela poderia ter Deus, mas ao mesmo tempo não acontecia nada de um milagre na vida dela. Acontecem muitas outras coisas na vida da Sally. Sally acaba saindo da vida do senhor, ela acaba indo embora com a Shug. E aí tem mais coisas que vai rolar que eu não posso contar pra vocês. Mas eu recomendo já pra vocês, assim, com todo o meu coração. Foi um livro que eu dei 5 estrelas, favoritei. Um livro que eu chorei, que eu senti, que eu me emocionei. E eu me arrependi de não ter lido antes esse livro,
porque é um livro sensacional, foi um livro arrebatador, foi um livro, sabe, que me deixou por dias pensando, sabe, por dias refletindo, não só como mulher, mas também sobre outras mulheres, sabe. Eu recomendo para vocês lerem, e se caso alguém já tenha lido algum outro livro de Alice Walker, por favor, recomende aí para mim nos comentários. Comente se você já leu também, converse comigo sobre isso, fale sobre o que você sentiu quando leu esse livro. Eu tô fazendo essa resenha mais para quando eu quiser lembrar dessa história, eu ter esse vídeo para me lembrar de todas as dores que a Sally, uma personagem mulher, negra, passou nessa história. Eu acredito que a escrita da Alice Walker seja importante e necessária para todas nós lermos. Até mesmo os homens ler também e entender um pouco mais do que é ser mulher e ser mulher negra. É isso, gente. Obrigada para quem assistiu esse vídeo, obrigada para quem ficou até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever também. Isso vai ajudar ainda mais o canal a crescer, isso vai ajudar ainda mais o YouTube levar a alcançar mais pessoas. Então é isso. Beijos. Obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.